Bem, vamos então à correção da prova da UFPA, feita pela Banca CEPES, hoje, dia 13 de março de 2022, prova de nível médio. Vamos lá, então. Vamos começar, logicamente, com a leitura do texto, para depois fazermos as questões. Revisão da lei de cotas em meio à campanha eleitoral é risco de retrocesso, avaliam parlamentares. Prestes a completar 10 anos, a lei que garante o acesso de estudantes da rede pública às instituições federais de ensino superior deve passar por revisão até agosto deste ano. O prazo é previsto na própria legislação, sancionada em 2012 pela então presidente Dilma Rousseff. Mas parlamentares defensores da lei têm receio de que o debate em meio à campanha eleitoral deste ano provoque retrocesso na lei e defendem o adiamento da revisão. Popularmente conhecida como Lei de Cotas, o texto, que também assegura reserva de vagas a pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência, é alvo de projetos no Congresso Nacional que limitam o alcance das medidas. Inicialmente, ao ser sancionada em 2012, a lei previa que caberia ao Executivo a iniciativa de revisão. No entanto, em 2016, o artigo foi modificado e a lei passou a estabelecer somente que há necessidade de revisão em 10 anos, sem determinar a qual instância caberá fazer a revisão. Coordenador de uma comissão especial sobre o tema na Frente Parlamentar Mista da Educação, o deputado Bira do Pindaré, PSB Maranhão, diz que, com a proximidade do debate eleitoral, há um temor de que as propostas contrárias às cotas raciais prosperem e ganhem mais apoio. Em 2020, o Ministério da Educação tentou acabar com incentivos às cotas na pós-graduação, mas a portaria acabou revogada. Em 2018, durante a campanha à presidência, Bolsonaro já chegou a classificar a política de cotas como equivocada e coitadismo. Após eleito, no entanto, não voltou a falar do tema. O debate sobre a validade das regras atuais da lei de cotas pode ultrapassar o próprio Congresso. Como a lei não define com clareza o processo de revisão, há a possibilidade de o tema ir parar no Supremo Tribunal Federal. Procurado, o Ministério da Educação não quis comentar o tema até a publicação desta reportagem. Muito bem, texto então informativo, né, uma reportagem, uma notícia de jornal. Olha aí, texto de 29 de janeiro de 2022, texto bem atualizado. Bacana, vamos lá. Bem, texto informativo é muito fácil, né? Você não vai ter problemas para responder as questões sobre o texto. Vamos lá. Afinal de contas, não é? Afinal de contas, você lê o texto com boa vontade, né? Você não vai para uma prova dessa para se aventurar, não é mesmo? Você vai ler o texto com boa vontade, você vai realmente fazer uma leitura pontuada, uma leitura bem tranquila, uma leitura com a sua entonação, você vai ler alto dentro do seu cérebro, não é mesmo? E aí você vai acertar todas as questões. Vamos lá. Primeira questão. De acordo com o texto, em 2022, a lei de cotas será. Lembra que lá foi dito que a lei vai ser revisada, vai ter uma revisão da lei? Então, você vai perceber que essa é apenas uma questão de sinônimo, não é? A lei vai ser revisada. Então, ela vai ser revogada, reanalisada, substituída, corrigida ou destituída. É apenas uma questão semântica, uma questão de sinônimos. Você vai marcar tranquilamente a letra B de bola, não é mesmo? Marque aí a letra B de bola, porque
é ela que é a nossa resposta. Sem problema, não é? Sem problema nenhum, porque você sabe aí que não é uma questão de revisão, você vai revisar, você vai reanalisar a lei. Muito fácil, tranquilinho, você não teria nenhum problema para responder essa primeira questão. Vamos para a segunda? A partir do texto, é possível inferir que o debate sobre a lei de cotas favorecerá o processo eleitoral? Não, você lembra que alguém disse lá que a lei sendo discutida em campanha eleitoral, em ano de campanha eleitoral, pode prejudicar a lei, né? Pode prejudicar a lei, porque alguém vai querer aí mudar alguma coisa nessa conquista, não é? Que já foi de outras eras, não é mesmo? E aí estão querendo tirar essas conquistas hoje. Então, se essa revisão acontecer, é prejudicial para quem? Para a própria lei. Então, não tem nada a ver com favorecer processo eleitoral, nem favorecer candidatos, e muito menos prejudicar o processo eleitoral. Pode se prejudicar é a própria lei. Isso sim. Marca aí a letra D de dado, a nossa resposta. Terceira, segundo o texto, a lei de cotas será revisada por quem? Você lembra lá como é que ele falou? Lembra sim, ó. Vem aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Vem aqui, ó. Inicialmente, ao ser sancionada em 2012, a lei prevê que caberia ao Executivo a iniciativa de revisão. No entanto, em 2016, o artigo foi modificado e a lei passou a estabelecer somente que há necessidade de revisão em 10 anos, sem determinar a qual instância caberá fazer a revisão. Texto informativo você não se perde, não é mesmo? Não é a resposta aqui, tranquilamente você marca a letra C. Muito fácil, não é? Muito tranquilo, muito fácil mesmo. Questão de texto informativo é mais pronto. Você está com o texto na sua frente, então você não tem nem que voltar a folha, não é? Você faz rapidamente, é muito fácil, você não vai perder uma questão assim. Vamos para a quarta. A regência de acesso, lá na linha 1, se justifica por se tratar de quê? Vamos ver lá o que é acesso, né? Afinal de contas, você sabe que a palavra acesso pode ser verbo, né? Eu acesso o programa, eu acesso o quê? O programa. Aí o verbo acessar, nesse caso, é um verbo transitivo direto. Eu acesso o quê? Eu acesso o programa. Mas vamos ver se a palavra acesso é realmente um verbo, porque pode ser que não seja um verbo. Olha aqui, ó. Prestes a completar 10 anos, a lei que garante o acesso. O acesso. Você acha que acesso é verbo? Olha, toma cuidado. Você sabe que a mesma palavra pode ser verbo, pode ser nome, não é mesmo? Mas aqui, será que encaixa a palavra eu? Porque se for verbo, se encaixa o eu, não é mesmo? Eu acesso o programa. Na frase, encaixa a palavra eu? A lei que garante o eu acesso de estudantes? É claro que não, né? Logicamente que essa palavra acesso não é verbo, não é mesmo? É o acesso. Olha o ozinho aqui, artigo definindo, dizendo para a gente que o acesso é um substantivo. Então, você vai lá e você faz isso aqui automaticamente, ó. Não é a A, não é a B, não é a C. Por que que não? Porque você está vendo que tem um O na frente da palavra acesso, então a palavra acesso é um substantivo. Substantivo. Olha aqui, ó, substantivo. Opa, substantivo. Mas a letra D diz que é substantivo comum de dois gêneros. Que é isso? Para com isso. Comum de dois gêneros é aquele lá que aceita os dois artigos, por exemplo, né? O dentista, a dentista, o pianista, a pianista, não é? Eu acesso e a acesso, que é isso, né? Para com isso, letra D está errada. Então, realmente, só sobra para a gente marcar tranquilamente, sem nenhuma dificuldade, a letra E, porque a palavra acesso não é um substantivo comum de dois gêneros, não é mesmo? Professor, mas ele é um substantivo transitivo? Nunca ouvi falar.
Mas é claro que você ouviu falar, não é? Você não ouviu falar em verbo transitivo? O que é um verbo transitivo? É aquele que faz uma pergunta depois dele. Ele está incompleto, é necessário você fazer uma pergunta. A mesma coisa acontece com os nomes, não é? Será que esse nome é intransitivo? A palavra acesso não precisa de complemento? É claro que precisa, né? Se você parar a frase aqui, ó, prestes a completar 10 anos, a lei que garante o acesso. Está completo o acesso? Não, acesso de quem? Acesso de estudantes. A quê? Às instituições. Está completamente incompleto, né? Se você tem um acesso, você tem um acesso a alguma coisa. A alguma coisa. A quê? Às instituições. Então, é um nome incompleto, é um nome transitivo, normal, tranquilinho, sem a menor dificuldade, perfeita, a questão 4. Vamos para a questão 5. Assinale a alternativa em que o uso da crase obedece à mesma regra que no trecho em meio à campanha. Pessoal, não existem 527 regras de crase, só existe uma. E, se não for a regra, é a circunstância, não é? Ou seja, a conveniência. A regra diz o seguinte: se você fizer uma pergunta com A, e a resposta tiver um outro A que combine com a próxima palavra, logicamente que essa próxima palavra tem que ser um substantivo feminino, não é? Aí você vai marcar, você vai colocar a crase. Em meio a quê? Em meio a quê? Repara que surge a pergunta com A, né? Em meio a quê? Em meio a quê? E aí você tem a pergunta com A e a resposta teve um outro A que combina com a próxima palavra, tranquilo, você vai fazer aí a crase. Então, o que aconteceu aqui? Que regra é essa? É a regra, é a única regra de crase que existe. Quando você faz pergunta com A e a resposta tem outro A que combina com a próxima palavra. Beleza? Mas fora a regra, existem as circunstâncias femininas. Como, por exemplo, ó, o secretário saiu às pressas. O secretário saiu como? Às pressas. Repara que não é uma pergunta de crase, né? Não é uma pergunta com A. Mesmo assim, teve crase por quê? Porque se trata de uma circunstância feminina. É uma circunstância de modo. Naquele restaurante se come à vontade. Se come como mesmo? À vontade. Mais uma vez, uma circunstância de modo. Não teve pergunta com A, mas é a regra da conveniência, né? É conveniente você colocar crase nas circunstâncias femininas. O filho deles nasceu quando? À tarde, não é? Outra circunstância, agora de tempo, também feminina, por isso que tem a crase. As crianças vão à escola. Opa, as crianças vão aonde mesmo? À escola. Pessoal, se você faz pergunta com A, já é o primeiro passo para ter a crase. E aí a resposta tem um outro A que combina com a próxima palavra, né? Porque A é o artigo da palavra escola, que é um substantivo feminino. Aconteceu a regra aqui na letra D. Que bacana, não é? Era um delicioso macarrão à italiana, olha aí, feito à moda italiana, né? A maneira italiana de fazer o macarrão. Outra circunstância bacana. Você tem aí 4 exemplos de circunstância e um único exemplo de pergunta com A, porque lembra disso, só existe uma regra de crase, aquela em que você faz uma pergunta com A que, a quem ou aonde, e a resposta tem um outro A ou as que combine com a próxima palavra. Essa é a regra. Se não for a regra, é a convenção. Qual é a convenção? Está aí 4 exemplos de convenção. A, B, C e E são exemplos de circunstâncias femininas. Por isso que tem crase. Repara que aqui está escondida a palavra moda bem aqui, né? A moda italiana, não é? Lembre-se que crase sempre está na moda, então coloque acento, mesmo que a palavra moda esteja subentendida. Opa, aqui cortou, não tem problema não. No texto, a expressão provoca está relacionada à palavra. Olha que jeito diferente de perguntar quem é o sujeito do verbo provocar. O que você quer saber aqui é quem é o sujeito do verbo provocar, não é? Que bacana, né? Quem é o sujeito do verbo provocar? Vamos lá, no texto, ver quem é o sujeito do verbo provocar. Ele disse a linha, não é? Linha 5. Olha aqui, ó. Mas parlamentares defensores da lei têm receio de que o debate em meio à campanha eleitoral deste ano provoque retrocesso. Quem é que vai provocar esse retrocesso aí? É o debate. O debate, que bom. A resposta é a letra C. Ficou faltando aqui
a alternativa D e a alternativa E, né? Mas a resposta já é o debate. Marca aí que o debate é o sujeito do verbo provocar. Essa questão só queria saber quem era o sujeito do verbo provocar, mas olha como ele perguntou, ó, a expressão provoque está relacionada à palavra, é uma outra forma de dizer assim, quem é o sujeito do verbo provocar? E achar o sujeito é a coisa mais fácil do mundo, não é mesmo? Eita, mas realmente cortamos tudo aqui, né? Então vamos lá, vamos fazer então lá na nossa cópia, não é? Na nossa foto. Vamos lá, sem problema nenhum. Vamos só confirmar aqui quais eram as respostas, as outras letras da 6, né? Ah, não, vamos direto para a 7ª. Pronto. O uso de travessão nas linhas 6 e 7 ocorre para indicar o quê? Tem um travessão lá na linha 6 e 7 e está ocorrendo por algum motivo, né? Vamos ver qual é o motivo lá na linha 6 e 7. Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, ó. Popularmente conhecida como lei de cotas, o texto, que também assegura reserva de vagas a pessoas pretas, pardas, indígenas e com deficiência, é alvo de projetos no Congresso que limitam o alcance das medidas. Repara que a gente usou essa travessão para indicar que tem uma oração aqui. Esse que está iniciando essa oração é um pronome relativo. Ó. Quem é que assegura a reserva de vagas? É o texto. É o texto, não é que assegura a reserva de vagas. Quando você faz uma pergunta depois da palavra que, e a resposta está antes da palavra que, ela é pronome relativo, iniciando então uma oração subordinada adjetiva. Então, o que nós temos aqui é uma oração intercalada, ela está aqui no meio, espremida aqui no meio, né? Ela está intercalada, beleza? Uma oração subordinada adjetiva. Beleza, pessoal? Oração subordinada adjetiva. Vamos lá. Então, não é discurso direto, não é discurso indireto e não é discurso indireto livre, não é discurso de nada, né? Você sabe que tem esses 3 tipos de discurso, não sabe? Discurso direto é quando você usa a própria fala do personagem, discurso indireto é quando você conta o que o personagem falou, e discurso indireto livre é como se você pudesse traduzir o pensamento do personagem, não é mesmo? Está aqui a resposta, pessoal. Letra D de dado, oração intercalada. Bacana, não é? Mas por que oração? Não, o nome não é oração adjetiva? É uma oração adjetiva, porque aquele que lá é pronome relativo. Mas ela está realmente intercalada, ela está espremida de tanto que nós colocamos os travessões, porque se colocasse vírgula já ia atrapalhar demais, que já tem outras vírgulas ali por perto. Legal, bacana, muito bom. Vamos lá. Vamos para a questão 8, então, né, que também está sem o comecinho aqui dela. Eita, vamos lá, então, voltar para a foto. Domingueira, VIP, né? Prova acontecendo, prova do BARSA, prova do UFPA, teve a prova de nível superior agora à tarde, vamos corrigir amanhã também. E vamos lá, vamos com tudo. No trecho, a palavra em destaque é sinônimo de quê? Olha, pessoal, a palavra sancionada. Palavra sancionada é sinônimo de quê? Ora, se você não sabe, lá na hora da prova é só você abrir o Google, não é, e fazer uma pesquisa, não é mesmo? Ah, para com isso, você tem que saber que quanto mais leitura você fizer, mais você vai enriquecer o seu vocabulário. Então, pare de preguiça e comece a ler os seus 3 livros por mês, pelo menos, fora o seu material de estudo. Né? A palavra sancionada é a mesma coisa que aprovada. Marca aí a letra A na questão 8. Marca aí a letra A na questão 8. Legal, bacana. Mesmo sendo a letra A, você marca sem medo, não é? Você marca sem medo aí para não ter nenhuma surpresa lá na hora que sair o gabarito oficial. No trecho, entre as palavras grifadas se estabelece uma relação de quê? Entre as palavras grifadas, hein? Entre as palavras grifadas se estabelece uma relação de quê? Você sabe que o artigo está dentro da lei, não é? Você sabe disso, não é? A lei é uma coisa, o artigo é algo que está dentro da lei. Mas o que será que o autor colocou artigo e lei nesse momento aqui no texto? Antes de nós analisarmos lá no texto, dá uma olhada aqui nas palavras, ó.
O que é uma relação anafórica? Relação anafórica é quando uma palavra se refere a outra palavra que já foi dita no texto, tá bom? Anafórica é quando uma palavra se refere a outra palavra que já foi dita no texto. E relação catafórica é quando uma palavra se refere a outra palavra que ainda vai ser dita no texto. Está tranquilo isso? Anafórico se refere ao que vem antes, catafórico se refere ao que vem depois. As duas situações, tanto relação anafórica quanto relação catafórica, são relações endofóricas, ou seja, acontecem dentro do texto. Relação sinonímica é quando tem entre elas uma relação de igualdade, as duas foram utilizadas naquele momento com o mesmo sentido. E antonímica, relações opostas, não é? Relações opostas. Homonímica é só se realmente fosse palavras que tivessem alguma coisa igual, ou escrita ou pronúncia. É claro que a gente já vai descartar isso aqui. Não pode ser homonímica, porque só seria homonímica se fosse a palavra igual ou a pronúncia igual. A escrita igual ou a pronúncia igual. É claro que você está vendo que não é. Também vamos descartar anafórica e catafórica, porque, presta atenção, mas, professor, a lei não está se referindo ao artigo, o artigo não está se referindo à lei? É verdade, né? É verdade. A lei se refere ao artigo, o artigo se refere à lei, então vamos marcar qual aqui? Anafórica ou catafórica? Se artigo está se referindo à lei, lei está se referindo ao artigo. Para com isso, né? Na verdade, a gente precisa de só esse trechinho lá do texto para a gente não se perder. Olha lá, ó. Bem aqui. Onde é mesmo? Aqui, ó, linha 10. No entanto, em 2016, o artigo foi modificado. Que artigo é esse? Ele citou o artigo antes? Inicialmente, ao ser sancionado em 2012, a lei previa que caberia ao Executivo a iniciativa de revisão. No entanto, o artigo foi modificado, o artigo que falava sobre essa revisão. E a lei passou a estabelecer somente que há necessidade de revisão. Olha só, veja bem, hein? Realmente, o artigo está dentro da lei. Estamos falando de um artigo específico dentro da lei, não é? Então, pessoal, toma cuidado, tá? Toma cuidado. Mas a banca perguntou a relação entre as palavras. Essa questão ficou um pouco complicada aí, ficou realmente bagunçada, mas o CEPES não vai fazer besteira, não vai. Se ele quiser, ele tem que anular a questão, na verdade, não é? Melhor anular a questão do que fazer problema, porque a resposta aqui é a letra C, ó. Como assim letra C, professor? Artigo não é sinônimo de lei, não. Não, não é. Não é. Realmente, é claro que não é. Quem não sabe disso, né? Nós estudamos com o nosso querido professor Ronaldo Meirelles, nós sabemos que ele esmiuça lá as leis, todas as leis que são objeto do nosso concurso, e dentro das leis ele vai e discute os artigos que estão lá na lei. É lógico, nós sabemos disso, né? O artigo está dentro da lei. Agora, imagina, olha o que a questão perguntou, ó. Entre as palavras, de fato, entre as palavras se estabelece uma relação de quê? Entre a palavra artigo e a palavra lei. Anafórica ou catafórica? Não dá, cara. Porque o artigo está se referindo à lei, é catafórico. A lei está se referindo ao artigo, é anafórico. Entende? Mas sinônimo, professor. O artigo foi modificado. O que é que foi modificado? Um artigo da lei. Então, a lei foi modificada. E a lei passou a estabelecer somente que a necessidade. Então, eles estão aí no pé de igualdade, tá bom? Se fosse um problema maior, nós teríamos que anular essa questão aqui, porque a relação entre artigo e lei, uma relação catafórica. Entre lei e artigo, uma relação catafórica. E aí, vou marcar A ou AB? Não dá, né? E por que sinônimo? Porque eles estão realmente aí em pé de igualdade. Beleza? Ou o CEPES anula a questão, ou ele deixa a letra C. Mas não é preciso, não. Fica a letra C tranquilinho, sem problema nenhum. A palavra coitadíssimo está entre aspas no texto para destacar que... Vamos lá. Durante a campanha, a presidência ele chegou a classificar a política de cotas como equivocada e coitadismo. Repara que as duas palavras, tanto equivocada e coitadismo, são palavras que foram ditas pelo presidente, não é mesmo? E aí, a gente podia muito bem chegar aqui e marcar a letra B. A palavra foi dita pelo presidente, não pelo autor do texto. Mas claro que foi, né? Lógico, né, que foi por ele, né? Lógico que foi por ele. Mas veja bem,
As duas palavras, tanto a palavra equivocada quanto coitadinho, foram ditas por ele. Está aqui dizendo, com todas as letras. Durante a campanha à presidência, ele chegou a classificar a política de cotas como, é claro, óbvio, que elas foram ditas por ele. Então, as aspas, não era necessário colocar essas aspas só para dizer que foi dita por outra pessoa. É claro que não, nós entenderíamos tranquilamente. Ele colocou aí essas aspas, sem dúvida nenhuma, não é? Fazendo essa alfinetada aí em quem falou isso, não é? Equivocada, essa lei é equivocada, tenha santa paciência, né? Então, e coitadíssimo, pior, coitadismo, né? Coitadismo piorou ainda porque inventou essa palavra, né? Coitadismo é uma palavra inventada, inventou a palavra na hora lá para mostrar todo o seu desprezo, não é, pelas pessoas aí que são beneficiadas por essa lei. Então, não precisava colocar as aspas só para informar que a palavra foi dita por ele, não é? Não precisava. Qualquer pessoa que lê isso aqui vai entender, ó. Ele chegou a classificar a política de cotas como, então as palavras que vai vir aí foram palavras ditas por ele. Não usei as aspas para mostrar isso. Eu usei as aspas para quê, então? Para mostrar que ele está todo o seu desprezo aí por essa lei, né? Primeiro que falou equivocada, não é? Porque chamou a lei de equivocada, um absurdo, não é mesmo? Como tantos outros que tem aí. E depois falou coitadismo, não é? Ou seja, inventando aí essa palavra para menosprezar mais ainda as pessoas que são beneficiadas por essa lei. Então, a palavra coitadismo é realmente um caso de neologismo, uma invenção de palavras. É isso. Essa foi a prova de hoje, 13 de março de 2022, nível médio, não é? Não vamos corrigir a prova de nível superior hoje, vamos deixar para amanhã, mas é isso. Qualquer coisa diferente disso, vamos entrar com recurso contra a banca CEPES, mas é claro que CEPES é uma banca maravilhosa, uma banca que nunca tem, quase nunca tem, né, problemas nos seus concursos, então realmente ela vai deixar aí tudo tranquilinho do jeito que está. Valeu? É isso. Até a próxima. Valeu!